Nós pedimos algumas informações às áreas técnicas para que a gente conseguisse analisar inicialmente o RAC 2023, mas também eu depois fui buscar, a gente já recebeu o RAC 2024, inclusive já está disponível lá no site. Mas a área técnica não mandou resposta. Tem uma resposta que ela diz assim, ó. Primeiro ela disse que ela não sabe qual era o período das despesas institucionais, mas quando a gente pediu, especificamos, está especificado no ofício o período. Qual é? Contrato de gestão, coordenadoria de parcerias e contratação de serviço. Aí lá na área de DAFIN, que é divisão financeira, e a DPC, que é prestação de contas. Então nós pedimos o detalhamento do saldo bancário lá em 2023, porque sobrou, e acho que a gente viu e depois compartilhamos lá em 2023. Em dia 1º de janeiro de 2024, o saldo era de quase R$500 milhão. Aquele saldo não poderia se justificar de provisionamento, porque até poderia, mas ali já não teria 13º, já não teria um conjunto de valores que fizessem com que o saldo bancário fosse tão gigantesco. Mas ali tem equipe não contratada, porque agora o desconto é 6 meses após a avaliação, então você teria ali um montante significativo de pessoal não contratado, que é a antiga equipe mínima, que agora é a equipe total do contrato. Você poderia ter ali um pouco de despesa da própria organização com relação àquilo que ela contratou para entregar, mas ela só paga depois, então ainda tinha um pouquinho disso lá. Mas muito daquilo é dinheiro que foi enviado, não foi utilizado, de contratação de pessoas, deveria voltar. E aí tem uma parte daquele dinheiro que é fundo 00, uma parte que é fundo 0. E a Renast, o valor da Renast? É porque fica na secretaria. Não, mas aí não tem nada a ver. Aí eu estou falando do dinheiro que está na conta das OS. Na conta das OS. Das OS. Desculpa. Então ali tem um pouquinho de dinheiro, bastante dinheiro do município, um pouquinho de dinheiro do estado, um pouquinho de dinheiro federal, que foi mandado para custeio, investimento e tal, e que no final do exercício fiscal sobrou uma grana lá. Então a ideia era saber exatamente do montante que sobrou, aquilo que tinha um comprometimento para ações voltadas à saúde, e aquilo que foi destinado, mas não foi executado, e o dinheiro que tinha ficado ali, porque no final das contas, o que a gente olha é simples, né? Do ponto de vista da execução orçamentária. Quanto eu tinha para gastar? Quanto eu gastei? Ponto. E quanto eu tenho que pagar? Porque diz que não sobra nada, né? Porque tem restos a pagar, né? Não sobra. Então, é ali a dotação inicial, atualizado, empenhado, liquidado, pago, restos a pagar. Só que este valor que sobra na conta das OS, ele já passou por todo esse processo, teoricamente, em tese, ninguém mais sabe desse dinheiro. Não deve satisfação, né? Não, até um tempo atrás, nem satisfação devia. Mas depois de muita encheção de saco, nossa, ali passou agora a ter um acompanhamento. Mas é um dinheiro que a Fazenda já não conta mais, porque para a Fazenda esse dinheiro já foi gasto com ações de saúde. Só que não foi. Só que sobrou ali e não foi. Então nós queríamos saber quanto, para que a gente na avaliação indicasse, olha, no ano 23, sobrou X disso, X disso daqui na conta das OS, então a nossa recomendação para a secretaria seria, que será ainda a nossa recomendação. Acho que reduzir, e a Maria Ângela foi supervisora,
consegue melhor do que eu traduzir isso, porque a Maria Ângela lá, enquanto supervisora, ela recebia das OS a TLP, aquilo que ela tinha contratado ou não, faz visita em loco para ver se tem aqueles profissionais ali, e no final do mês ela aponta, diz, olha, na unidade X faltou um dentista, 12 horas, faltou um médico, 40 horas, faltou um médico PJ, 12 horas, você teve menos X plantão. E aí ela vai lá, carimba, assina, manda para a secretaria. Põe no processo e manda para a secretaria. Todas Que as é supervisoras têm que fazer todas. Elas fazem, ela assina, a coordenadora assina e o responsável pelo OS assina junto. Todas as supervisões fazem isso. Aí eles mandam para a secretaria, manda para essa área dos contratos de gestão, lá, DEAFIN, pessoal da assistência, lá no contrato de gestão. Aí eles vão lá e vão juntar esses documentos e vão colocar para a ata da Comissão Técnica de Avaliação, que acontece trimestralmente. Aí, antes, o desconto era no mês subsequente à prestação de contas. O RH não demora 3 meses, dentro do período. Mas agora eles estão colocando a ata de CTA. Aí, antes era assim, então, janeiro eu fiz a execução do serviço, até o dia 15 de fevereiro a OS tinha que prestar conta. Ela ainda tem que prestar conta até o dia 15 de fevereiro. Aí manda para a secretaria. Então, ela prestou conta em fevereiro, é no mês subsequente à prestação de contas. Então seria março. Aí depois foi para abril. Aí eles jogaram um pouquinho mais para frente. Agora eles estão colocando tudo no CTA, para fazer um bolo só e já sair com as recomendações de ampliação, de adequação, de não sei o quê, e do desconto. Isso faz com que permaneça um volume de recurso significativo, que a supervisão nem sabe qual é o valor. Porque Tem retorno. não, porque não é parte da supervisão. A supervisão é a parte assistencial. A parte financeira, então por isso que às vezes o conselho vai lá brigar com a supervisão. A coordenadoria talvez até saiba, mas isso fica mais a nível central, porque tem um processo específico para isso. Aí eles colocam num processo C, e aí eles calculam o valor do desconto. Aí a coordenadoria ela faz o quê? A coordenadoria vai lá e manda um ofício para a área dizendo, olha, o pactuado para o mês que vem é X, então eu preciso que você pague X aí para a OS para a execução do contrato. Aí a área vai dizer, vou pagar X, mas com desconto tal, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí vai pactuando isso tudo para chegar no final do pagamento. O que é o CTA? Comissão Técnica de Avaliação, que é trimestral. É aqui, mas é no território, mas acontece mais no nível de coordenadoria. O pessoal da OS vai, aí vai a supervisão, aí vai o pessoal da coordenadoria, aí tem um outro grupo. Mas nesse grupo não tem usuário, não tem, porque é nível de gestão. É nível de gestão, né? De fiscalização a nível de gestão. Então, não recebemos isso, tá? Do saldo bancário. Nós pedimos também as despesas institucionais. André, eu não acho que de um ano para o outro esse valor assim some. Não tem como, tá no sistema. Não tem. No sistema É que na verdade. que sobrou. Não está no sistema. Ele não fica no sistema. Tanto que sempre quando tem alguma coisa para ser feita, assim, eles falam, a coordenadoria fala, olha, utiliza o fundo de caixa para fazer isso, eu não vou liberar dinheiro. Mas não existe fundo de caixa, é essa a questão, porque veja só, Maria Ângela, que é o que a gente tem habitua. A gente foi indo assim, mas não existe isso. Porque assim, um exemplo, o Ministério da Saúde mandou X reais Programa de saúde bucal. para programa de saúde bucal, mas você não contratou equipe, sobrou uma grana ali. Aquele dinheiro ele é de custeio. Em tese, ele não pode ser utilizado para investimento. Quando você elimina o exercício fiscal, acabou o ano. Acabou o exercício fiscal, porque ele é de ano, né? Ele, do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, o exercício fiscal. Quando ele acaba, e aí é assim, o Ministério foi e pôs
o Fundo Nacional transferiu para o Fundo Municipal. O Fundo Municipal transferiu para a conta da OS. Aquele dinheiro, o Ministério, para ele, não existe mais aquele dinheiro. Porque aquele dinheiro foi utilizado em ações de saúde. Quando ele sobra na conta da OS, que seria o saldo bancário, o fundo de caixa, e aí você cata uma porrada de termo aditivo, mas tem muito termo aditivo, dizendo assim, aqui ó, para você ampliar a equipe, você pode usar o saldo bancário. Para você fazer a aquisição do mobiliário, usa o saldo bancário. Para você fazer não sei o que, usa o saldo bancário. Um monte de termo aditivo. Isso significa que a secretaria fez da conta das OS, não é um caixa 2, mas é um caixa não oficial, que ela pode usar o dinheiro que antes era de custeio para investimento agora. Uma caderneta de poupança que não tem, Entende? não tem juros. Mas é melhor fazer isso do que deixar para o OS sem. A OS tinha que devolver, né? Acabou o exercício fiscal, a secretaria não faz repasse. Então no outro mês, se você tem 300 mil reais, se você tem 30 milhões de reais, porque a sobra é isso, né? 2 milhões, 5 milhões, 30 milhões na SPDM, 200 milhões, Santa Marcelina 150 milhões. Em janeiro não vou te passar recurso algum, porque você tem o dinheiro, ponto. Então você zera o caixa, mas a gente continua repassando. Mas esse não é o problema. O problema é que o Ministério da Saúde mandou dinheiro para custeio. Aí eu não usei, está na conta da UES. Aí eu pego e faço eu uso para... Ele mandou para custeio, eu faço investimento. Eu estou mentindo para o Ministério da Saúde. Está errado. E aí a gente está crescendo. Veja só, por exemplo, 1 bilhão foi o BID. Primeiro avança saúde. 1 bilhão. Segundo avança saúde, 1,5 bilhão. 2 bilhões. Com relação à reforma de hospital, a gente vai ter reforma de hospital, você vai ter ampliação de 1.000 leitos. Para ampliar 1.000 leitos, você precisa ampliar a equipe. Certo? Não vai tocar com a mesma equipe, você vai ampliar a equipe. Beleza. Isso significa que, quando o hospital estiver pronto, nosso orçamento não vai mais poder ser 21 bilhões. O nosso orçamento vai ter que ser 25 bilhões. 26 bilhões. Para conseguir acomodar tudo isso. E aí a secretaria, ela ainda pega esse recurso que sobrou, que fazia parte de um planejamento orçamentário, e usa para uma outra coisa. Ela amplia e ela está fazendo o quê? A maioria dos termos aditivos. Pode contratar mais uma equipe e pagar com esse dinheiro. Contrata mais uma equipe e paga esse dinheiro. Reforma a unidade ali, compra medicamento, faz isso aqui, faz isso aqui. A gente tem ampliado a rede sem a garantia de sustentabilidade financeira a curto e médio prazo. Sabe o que isso vai acontecer? Hoje a gente vai ter uma rede gigante. Daqui 5 anos, a Câmara de Vereadores não vai... A gente já está em 31% do orçamento. A Câmara não vai deixar a gente usar 40% do orçamento. Ela vai dizer, não, peraí, eu preciso de dinheiro para a emenda parlamentar, eu preciso agradar fazer viaduto, eu preciso não sei o quê. E aí, isso, o que a gente vai se ver obrigado a médio e longo prazo? A começar a ver a unidade... Fechando. A unidade não vai fechar, mas você vai começar a cortar programas. Aí você vai lá na estratégia da saúde da família, você tinha 10, vai passar a ter 8, vai passar a ter 7, e aí assim sucessivamente. Vai começar a sucatear. E aí o que a gente precisa, veja, por mais que a organização social, e eu não digo, algumas, comprovadamente, o Iabas roubou e levou só lá do hospital... Da Brasilândia levou 65 milhões, que era dos funcionários. Só lá levou 65 milhões. Agora então, o outro aqui, 9 milhões. Pode ser que tenha organizações que tenham essa prática de se apropriar do recurso público. Mas, veja a vantagem que é uma organização, uma empresa, ter 150 milhões de reais de saldo bancário. Sabe qual que é a minha taxa de juros? Se eu pegar um empréstimo, eu vou pagar
155%. Ela vai pagar 0, alguma coisa, porque ela tem lastro. Então são benefícios que vão acontecendo e que não atendem ao interesse da saúde, mas ao interesse da organização. Isso no saldo bancário. Agora, quando a gente fala das despesas institucionais, isso é pior ainda. Porque você já tem dentro do contrato de gestão uma unidade administrativa, certo? Todo contrato de gestão tem uma unidade administrativa, que é quem faz a gestão daquele contrato. Eu conheço o prédio lá que antes era na... Eu esqueci sempre o nome daquela rua ali, Henrique, não sei o que lá. Não, que era onde ficava a pé Santa Marcelina, ali na rua de baixo. Agora é o sítio deles, né? Isso. Antigamente era uma casinha que atendia. Agora ela está lá em cima, na parte de trás é um prédio de 3 andares. Igual é o cross dentro da Secretaria. E lá no fundo, onde era a casinha de atendimento, é um sítio onde tem vaca leiteira, tem alface, tem tudo. Que é a parte orgânica das irmãs. Então, você tem um prédio... Construíram um prédio específico para alocar e quando você entra, por exemplo, na divisão de ouvidoria que é a ouvidoria e assessoria de gestão participativa do contrato lá da Leste, pô, vocês estão com quanto ali? 5? Eles têm 20. Só para acompanhar... Isso porque é uma entidade filantrópica. Isso, Maria Angela, só para acompanhar a reunião dos conselhos gestores para que as atas estejam em dia e eles não sejam descontadas. 20 pessoas. E recebendo. E aí, fora toda essa estrutura, a gente ainda tem que dar, a secretaria ainda paga agora, porque antes era 10%, mas eu fiz uma discussão. E eu quero deixar registrado para a posteridade, essa é a minha contribuição pessoal e a contribuição da FACESP para a cidade de São Paulo, a economia, e é o que nós vamos evidenciar quando eles disponibilizarem os dados, 600 milhões de reais no exercício atual. Você está brincando, não é piada. Não é piada não. Não é piada não. Isso é a nossa contribuição do social comunitário, da FACESP, a minha contribuição a esse conselho e a cidade de São Paulo. As despesas institucionais eram 10%. 600 milhões é a minha estimativa. Era 10%, agora é 4%. Então, se os contratos de gestão levam 10 bilhões, levou o ano passado 12 bilhões, você pega 10% de 12 bilhões, 120 milhões. Não é isso? Se passou a ser 4? Não, é 1 bilhão, desculpa. De 10% de 10 bilhão, 1 bilhão. E aí saiu de 10 para 4, então elas levaram sem precisar, sem finalidade de saúde, 400 milhões. Isso do município, para o Estado e a União. Que é 20%, não, a União não tem. No Estado é 15% as despesas. Então, a nossa contribuição foi de 600 milhões. Mas eles também não mandaram os dados. Né? Disseram, olha, eu posso disponibilizar um link, mas se a gente pediu, já tinha que estar o link aqui. E a gente já conversou, já falei com a assessoria de gestão participativa, que já falou com a área e mesmo assim... Na semana passada, foi na semana atrasada? Foi na atrasada, né? Foi. Ou foi na passada que nós falamos? Na semana, logo no começo da semana, né? Segunda-feira da semana passada. Então teve uma semana inteira, mas até hoje, e a área não disponibilizou os dados. Aí, é que eu quero já entregar esse meu mandato, tá? Nós temos, então, um encaminhamento, veja, porque... Aí ficou difícil avaliar o instrumento de gestão se a gente não tem dados suficientes com relação à execução orçamentária. Se sobra dinheiro e a gente não sabe para onde esse dinheiro vai e não está no RAG dizendo que sobrou dinheiro, porque se tivesse lá, sobrou $500 milhão, tá bom, beleza, então, mas lá não diz, lá diz que usou todo o dinheiro, que a gente já está devendo dinheiro para pagar no exercício depois. Aditivos. Não, restos a pagar. Que estão devendo dinheiro.
Não que sobrou dinheiro. Então, acho que é o papel dessa comissão apontar que, olha, não é bem isso, não está bem assim. Como não chegou, eu gostaria de verificar a possibilidade aqui. A gente não vai ter condições de avaliar o RAG 2023 e nem o RAG 2024, porque a Secretaria queria que a gente já avaliasse o RAG 2023 e já acabasse com ele, porque parece que o Ministério da Saúde está pressionando e daqui a pouco vai começar a bloquear a entrada de recurso. Aí só para me finalizar, seu Paulo, rapidinho eu vou passar para o senhor. Qual que é a minha sugestão na ausência das informações? A COFIN faz um ofício direcionado, obviamente, ao pleno do Conselho, para a gente aprovar amanhã, e o Conselho encaminha ao Fundo Nacional de Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, dizendo, olha, o Conselho Municipal de Saúde tentou se debruçar. Nós tentamos buscar informação, processo SEI número tal, processo SEI número tal, mas a Secretaria inviabilizou o acesso às informações. Por esse motivo, o Conselho Municipal de Saúde não conseguirá avaliar os instrumentos e solicitamos ao Fundo Nacional de Saúde que faça a intervenção necessária dentro das suas prerrogativas. Então é assim, para se aprovar já deveria, né? O prazo já praticamente se esgotou da aprovação desse RAG 2023. 2024 ainda tem um prazinho aí, né? Para se aprovar. Muito embora de 2024 a gente já tem, né, algumas ressalvas a serem feitas neles, principalmente no quesito leitos hospitalares, que o próprio boletim da CEINFO não explica direito a respeito dos leitos hospitalares, e eu falei muito sobre isso na reunião de manhã, tá? Mas nós temos 3 alternativas com relação ao RAG 2023, que no meu modo de pensar já se estendeu aí, sabe? Isso já está cansando, já está, sabe? Já está enchendo o saco, como diz vocês, né? Então é assim, ou a gente não aprova o RAG 2023, aprova com ressalvas, e aí entra todas essas ressalvas e faz esse encaminhamento ao Conselho Nacional, né? Ou aprova, né? Aprovar, com certeza, diante disso tudo que aconteceu, e ainda sobre outras informações a respeito de insumos, principalmente, e foi alarmante, né? O descarte do que perdeu. Mas então a sugestão é que se aprova com ressalvas, encaminha com todas essas ressalvas, ou não aprova. O que nós não podemos ficar mais é postergando isso, que já está dando, né, nos nervos isso aí. E vai dar problema com o Ministério. E aí a responsabilidade vai cair em cima de quem? Nossa. Nossa. Nossa, 141 é nossa. A 141 vai nos cutucar aí com vara curta. Então, a minha sugestão, André, é que a gente aprove com ressalvas, aponte as ressalvas e encaminha para o TCM, para o Tribunal de Contas do município e para o próprio Conselho Nacional. Aí, o que você tem a dizer sobre isso? Quero primeiro ouvir o José Evandro. Como a gente já tinha, a comissão de políticas fez a análise do RAG, ficou faltando da COFIN, que não foi possível, eu vou para o São Paulo. A gente aprova, com ressalva e coloca as questões, porque a comissão de políticas já fez o trabalho lá, muito trabalhoso, bem feito. Agora, infelizmente, a COFIN não conseguiu. Então, a crítica aprova com ressalva e faz os trâmites que tem que se fazer. Mas aprova com ressalva porque fez o seu trabalho, né? O seu trabalho. Nós vamos já se debruçarmos aqui o RAG 24, né? A comissão de políticas. Então, vamos começar. Pleno, né? Sim. Eu acho que assim, veja, o RAG, ele tem ele é composto unicamente de 2 partes. 2 partes.
que é a parte assistencial, que a política de saúde vai lá e olha para ver se aquilo que se prometeu foi executado, e se foi executado, se foi a contento, e a parte financeiro-orçamentária. A parte assistencial está fácil, porque você vai ali e lê, aconteceu ou não aconteceu. A parte financeira, por mais que se diga que esteja ali, mas aqui nós já evidenciamos que não é bem aquilo que está ali. Agora, se a gente quer aprovar com ressalvas, eu não me oponho desde que a gente notifique o Fundo Nacional de Saúde e peça para que ele venha auditar a Secretaria Municipal de Saúde nesse ponto específico. Perfeito. Levamos essa proposta ao pleno, né? E aí a gente pode ressalvar, a gente constrói as ressalvas, mesmo compreendendo que não haverá a homologação dessas ressalvas e que a gente vai precisar derrubar isso com quórum qualificado, porque aprovar com ressalva, e aí o gabinete não homologa a ressalva, é a mesma coisa de aprovar sem nada, né? Porque as ressalvas precisam ser homologadas. Se ele não homologar as ressalvas, nós vamos precisar derrubar isso com quórum qualificado, e aí a gente tem uma dificuldade no quórum qualificado. Essa é uma das nossas realidades. Agora, obviamente que, como coordenador, por mais 10 minutos dessa comissão, porque eu não serei mais, esse é meu último dia, e eu já vou fazer essa transição para o Hernani e acabou. E o Hernani vai continuar daqui para frente. Mas com tudo isso escrito, né? Não, eu vou fazer um documento e vou passar tudo para ele, para a comissão, como a gente já tem aqui, que é as nossas atas, que está tudo em ata. Tem ata e tem gravação. A gente pode revisitar. Se a comissão compreender agora que a gente pode aprovar o RAG 2023 e colocar as ressalvas, aí a gente caminha para aprovação. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de condicionar o envio de um ofício ao Conselho Nacional e ao Fundo Nacional de Saúde, dizendo, olha, o Ministério da Saúde tem mandado dinheiro, e tem sobrado dinheiro, e nós não estamos conseguindo efetivamente acompanhar qual é o resultado dessa sobra do dinheiro do Ministério. Então, o Conselho Municipal de Saúde requer do Fundo Nacional de Saúde uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 10 anos. Aí, para mim, eu não tenho problema nenhum. De acordo. E aí, então... Mesmo nesses anos anteriores, não dessa gestão nossa, porque houve aprovação lá atrás. Tá certo? Nós vamos requerer, André, eu não sei, nesse período, 10 anos, porque houve aprovação com ressalvas anteriores, né? Mas não teve esse encaminhamento. Bom, aí fica a critério deles. Nós também vamos se exonerar ou lavar as mãos, como fez Pilatos, em termos de 141. Porque senão nós vamos sofrer consequência na 141. 10 anos, aí cabe eles dizer aí que cabe sim, aos anteriores, não vai caber a esse conselho atual. Exatamente. Entendeu? E aí, colocar. E aí, esse é o de 2023. Aqui nós vamos se responsabilizar e vamos dar o nosso parecer, que é esse, estou de pleno acordo contigo, de 2023. A responsabilidade é nossa. Isso. E aí o de 2024, a gente já tem até aqui uma questão, por exemplo, do descarte de medicamento, que teve uma resposta que eu esqueci. Depois eu vou pedir, o Flávio, me manda esse arquivo no Excel, que eu vou mexer nele e aí eu tiro um print e coloco no grupo. Mas, por exemplo, teve um descarte de medicamento aqui, que é... Cadê? Está fora de ordem aqui. Mas é uma ampola de um remédio que você dá lá no hospital quando essa pessoa chega, acho, com AVC ou alguma coisa, ou não sei, alguma coisa por aí. Acho que nem é. Uma coisa cara. Não, na verdade não é nem caro. É R$ 6,49 a ampola, a unidade. R$ 6,49, mas foram descartadas 70 mil dela. Deu 456 mil. Aí você tem outro aqui que foi descartado 51 mil unidades, com o mesmo valor, daí 300 mil. Só em 2024
foram mais de 2 milhões de reais em medicamentos descartados. Quem é responsável? Em 2025, que tem aqui na lista também no primeiro trimestre de 2025, 647 mil reais Já foi descartado. de descarte. Eu não sei se é esse, ele tem a relação aqui, depois dá pra gente ver. Então, para 2024, a gente vai ter um conjunto de informações também. A Mariângela achou meio assim, né? Esse valor não é tão alto assim. Mas nós, na época do... Foi em Januário, André? Nós pegamos um bi 900. De volta. O Edson. Do Edson Aparecido. Tá? E recuperamos esse dinheiro, né? Esse valor. Da Renata, Mas então, também não sabe, se gastamos. você não fica atento a esse tipo de coisa, voa pelo ralo e ninguém sabe. E a gente não desconfia de A, B ou C, não é isso. Mas é que deixou de proporcionar um serviço de excelência para a população. É nesse sentido que a gente fala. Não pode ficar com dinheiro parado, né? E as OS, principalmente as OS, usufruir dessa verba. Mandar lá para Berrim, na África, né? Lá tem um hospital mantenedor, quem que é? APS Santa Marcelina, da irmã Rosiane e da irmã Que Monique. mantém um hospital na África. A gente não é contra o acesso na África, mas não com o nosso dinheiro na saúde de São Paulo. Pede para a ONU. Já tem uma África aqui dentro, né? Entendeu? Agora, É esse caminhar que a gente tem que seguir. Ninguém está acusando secretário, prefeito de meter a mão no dinheiro. Não é isso. É dinheiro que deixou de ser e outra, veja, ó, o Takano acabou de falar que no módulo 2 ali tem um investimento para modernização de sistema. De onde Aí está tem, saindo esse dinheiro? aí tem todo, vai sair do BID ali, né? Do BID. Eu dei uma olhada lá, eu acho que quando ele passou, mas a gente tem a apresentação para mandar, tava acho que 57 milhões de dólares. Muito dinheiro. Não, tem 205,3, É certo? muito dinheiro para Sim, bilhões de modernização, dólares. para a gente Mais perder dá em 410. medicamento. E ainda tipo assim, pô, 70 mil ampolas de um mesmo medicamento, ou alguém está Comprou ajudando errado. alguém, ou alguém comprou errado e prejudicou. 446 Mas comprou errado. 446 mil reais dá para deixar aberto durante um mês inteiro uma OBS lá em Saca. Que é o custo de uma OBS, 450 mil reais por mês. Aqui nós jogamos de fora o dinheiro de se manter A uma OBS. contrapartida. Acabar, encerrar essa reunião sobre a transição da coordenação saindo de mim para o Hernani. Eu gostaria de saber se tem alguém que é contra. Não, ok, então, muito obrigado, A gente tchau. já está adiantando agosto, né? A gente já está adiantando agosto. Não, e aí, voltou aqui, rápido. Está perguntando sobre o RAG 2023. Vamos fazer o quê? Não, 23 já aprovar com vai ser ressalva e tramitar do jeito que foi aprovado. Não, desse jeito aí, pro nacional. Certo? Tá bom. Tá certo? Pro nacional. Aprovar com ressalva ou não aprovar? Com ressalva com o seu ofício. Ok, Com ressalva. ok. Eu já chutava o pau da barraca, eu não aprovava. Não, Tá. isso aqui. Mariana, Ressalva. Ressalva. seu Paulo. Aqui tem uma lista aqui. Seu Paulo, aprovar com ressalva ou não o RAG? 23. Preciso do seu Já voto. votou. Com ressalva, Tá bom. mas fazendo aqueles O Fundo encaminhamentos. Nacional. Tá? Gabriel, Com ressalva com seu ofício. Silene. Com o seu ofício, mesmo assim eu não aprovo. Tá, então são 2 pela reprovação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pela André, vamos aprovação. deixar claro aqui. A nossa comissão está levando para o Isso. pleno. Quem vai aprovar é o O pleno. pleno. Isso. Mas é só para constar na nossa ata que a gente Exatamente. consultou. Não Então foi- é 2 pela reprovação, 7 para aprovação com ressalva. Eu entro, mas a gente quer segurança, porque depois vamos entrar nessa Ah, o pleno que vai decidir. Tá bom, então no próximo pleno, né? Tá? Agora, amanhã. Isso eu sei. Próximo pleno é amanhã. Então vou mandar lá no grupo da COFIN. Vocês deem uma lida, porque às vezes eu tenho De acordo. eu tenho uma tendência a tendencializar as coisas. Aí vocês dêem uma lida e digam, André, De acordo. isso daqui ficou muito. Você tem que dar uma reduzida, tá? Às vezes eu fico meio grosso. Às vezes eu fico meio grosso. Eu tenho que pedir para umas 3 pessoas ler para mim para ver se tirou toda a minha grosseria.
Então é isso. Obrigado. Obrigado. André, agora Eu acredito Nós que, aqui, sem sombra de dúvida, o secretário vai